Olá, boa noite. Terça-feira com muita informação para você. Olha só os destaques de hoje do SCC News. As regiões oeste e meio-oeste do estado continuam em alerta depois dos estragos causados pelo temporal da última noite. Esta terça-feira ainda tem a mesma atuação da frente fria que provocou estragos na última noite e madrugada desta segunda-feira para terça. É adiada mais uma vez a entrega da obra de iluminação do novo acesso ao aeroporto da capital. A Prefeitura de Itajaí vai abrir sindicância para apurar a conduta dos guardas municipais que mobilizaram um vendedor ambulante de 17 anos. O SCC News já está no ar. A gente começa o SCC News de hoje falando sobre um acidente na Grande Florianópolis. O motorista de um caminhão teve ferimentos graves depois de perder o controle do veículo na BR-282 em Rancho Queimado. O caminhão saiu da pista e acabou caindo em um barranco em uma propriedade rural. A carga de carne congelada ficou espalhada no local do acidente. O motorista de 49 anos foi levado para o hospital com fraturas graves. Gente, olha só essas imagens de um acidente em Criciúma, no sul do estado. Veja a força dessa batida. Olha, o impacto foi muito grande. Tudo isso aconteceu por causa de uma carreta que estava fazendo uma manobra. Uma fila acabou se formando. Quando a pista foi liberada, esse carro cinza veio em alta velocidade na contramão dos veículos que estavam na fila e se deparou com um caminhão na pista contrária. Não conseguiu frear. A gente até vê que ele tentou desviar, mas acaba derrapando e colidindo de frente com o caminhão. Isso aconteceu no final da manhã de hoje. Segundo informações da Polícia Militar, que atendeu a ocorrência, a vítima, Alexandre Rufino da Silva, de 41 anos, morreu no local do acidente. A seguir, a região oeste e meio-oeste continua em alerta depois dos estragos causados pelo temporal de ontem à noite. Eu volto já. SCC News de volta e agora a gente fala dos estragos provocados por um temporal que atingiu a região oeste do estado. Pelo menos 10 cidades foram atingidas e muitas ficaram sem energia. A repórter Andriele Zambonin está ao vivo em Chapecó e atualiza a situação para a gente. Ainda tem a unidade sem luz por aí, Andriele, boa noite. Boa noite, Grazi, boa noite a todos. Sim, Grazi, aqui na regional de Chapecó, pelo menos 600 unidades consumidoras continuam sem energia elétrica. Já na regional de Concórdia, ainda são mais de 2.000 unidades consumidoras sem energia elétrica. As fortes chuvas deixaram diversos estragos, tanto na região oeste quanto extremo oeste e meio oeste do estado. No extremo oeste, por exemplo, a ventania chegou a 97 km por hora. Pelo menos 10 cidades registraram ocorrências de destelhamentos, quedas de árvores e alagamentos. Entre elas, as cidades mais atingidas estão Itá e Guatambu. E olha só, inclusive, a Defesa Civil do Estado confirmou a passagem de um tornado pelo município de Guatambu na noite de ontem. Em Chapecó, a Defesa Civil estima mais cerca de 3 dias ainda para fazer toda a limpeza das vias públicas e cortar as árvores aí que foram atingidas pelos ventos. Agora, um alerta importante. A própria Defesa Civil fez um alerta à população. Quem precisa fazer reparo nos telhados das residências é para aguardar um pouco, não subir no telhado enquanto ainda tiver umidade para evitar acidentes. E a região oeste ainda precisa ficar em alerta, já que o risco de temporal segue ainda pela noite de hoje. Nós conversamos com o meteorologista da EPAGRE. Vamos ouvir o que ele disse. Esta terça-feira ainda tem a mesma atuação da frente fria que provocou estragos na última noite e madrugada desta segunda-feira para terça.
A frente fria ela ainda está atuando fortemente, mas a condição de temporal ainda existe, apesar de ser um pouco menos efetivo em relação a ontem. Hoje é de forma um pouco mais isolada nas regiões do oeste, meio oeste catarinense, até nas áreas mais próximas ao estado do Paraná. Nós, é claro, continuamos acompanhando essa situação e atualizando as informações. Eu volto contigo aí no estúdio, Grazi. Obrigada, Andriele, pelas informações aí do Oeste. E a gente continua falando de tempo. A terça-feira foi de chuva e temporais aqui no estado. As temperaturas deram uma boa diminuída. E amanhã, como vai ficar o tempo? Veja na previsão. Na quarta-feira, a frente fria continua se deslocando pelo estado. De hoje até amanhã, às 6 horas, tem chance de temporais isolados em todas as regiões. Os temporais podem vir acompanhados de raios, ventos fortes acima de 60 km por hora e até queda de granizo. A maior quantidade de chuva pode acontecer no centro e norte catarinense. Nessas regiões, a precipitação pode acumular de 30 a 50 milímetros. As temperaturas seguem mais baixas. Em Florianópolis, a mínima prevista é de 14 graus. Em Joinville, tempo encoberto e chuva. A máxima é de 23. No Vale do Itajaí, mínima de 15 e máxima de 20 graus em Blumenau. Em Lages, pode chover no início do dia, mínima de 10 graus na cidade da Serra. No sul, mínima de 8 em Criciúma. E no oeste, o dia pode amanhecer chuvoso em Chapecó, mas depois vai melhorando, mínima de 13 e máxima de 16 graus. E olha só, no Alto Vale do Itajaí, uma família precisou se deslocar até um Instituto Médico Legal de Lages. Sabe por quê? Porque o IML de Rio do Sul estava interditado. A família é da criança que morreu após uma picada de um animal peçonhento na cidade de Salete. Veja na reportagem. Nessa segunda-feira, um menino de 2 anos morreu no município de Salete. Ele teria sido picado por um animal peçonhento. O corpo da criança, então, foi levado para o IML mais próximo, que fica em Rio do Sul. Mas, ao chegar ao local, a família descobriu que o Instituto Médico Legal de lá não estava funcionando. O corpo, então, precisou ser encaminhado para outra cidade. O IGP de Rio do Sul cobre a segunda maior área do estado. 29 municípios são atendidos aqui. No início do mês passado, as autoridades se reuniram em Rio do Sul para definir algumas adequações na estrutura. A previsão era que tivesse retornado às atividades já na semana passada, mas a unidade só voltou a atender na tarde dessa segunda-feira. É uma situação bastante delicada porque a gente deixou de atender aqui cerca de 20 casos, 20 necrópsias que foram feitas em outras unidades de IGP. Em todas elas, necessariamente, a família, para fazer a liberação do corpo, ela teve que viajar até outra unidade do IGP para fazer a liberação e ainda tiveram que arcar com os custos funerários para transportar de volta esse corpo para Rio do Sul. Uma parceria para construir o novo prédio da unidade foi estabelecida. A prefeitura da cidade deve ceder o terreno e fazer a obra. Já o IGP ficou responsável pelo projeto e pelos recursos. A gente está trabalhando para fazer as adequações agora a curto prazo, além dessas que a gente fez até ontem, que a gente conseguiu essa desinterdição total. Para manter essa desinterdição, a gente vai ter que cumprir algumas outras exigências em 30 dias, em 60 dias. São várias exigências da vigilância sanitária. Por meio de nota, a Prefeitura de Rio do Sul confirmou que vai doar o terreno para que o novo prédio do IML seja construído. A administração municipal colocou à disposição 2 áreas, uma no bairro Progresso e outra na Barragem. Pelas dimensões e localização, o mais provável é que o espaço do bairro Progresso seja utilizado, mas isso vai depender do projeto estrutural da obra que será definido pelo Estado. E olha só, não vai ser dessa vez que o acesso para o novo aeroporto da capital terá iluminação. A empresa responsável pela obra pediu mais prazo. Disse que o problema está em questões burocráticas com a Prefeitura de Florianópolis e com a Celesc. Veja só. Chegar ou sair da capital à noite ou na madrugada pelo Aeroporto Internacional de Florianópolis continua sendo às escuras. Sem a iluminação, a visibilidade da rodovia, que tem curvas, trevos e desvios, continua comprometida e coloca em risco quem passa por ali. Tem parte que é iluminada e tem parte que não é iluminada. A gente se arrisca mesmo assim. Quem tem iluminação na bike ainda anda, quem não tem anda no escuro, sempre se arriscando. Aquele é o último poste instalado até agora.
mas ainda tem muita rodovia para iluminar. A obra de iluminação começou no dia 30 de março, com prazo para entrega em 28 de julho, o que não aconteceu. O novo prazo seria dia 13 de setembro. Mais uma vez, a data ficou para depois. A empresa responsável pelas instalações pediu mais 30 dias para resolver pendências com a Prefeitura de Florianópolis e a Celesc. É que será necessário podas de árvores e ainda providenciar a energização da via. A rodovia absorve boa parte do tráfego dos bairros do sul da ilha e desafoga o trânsito da SC 405 no Rio Tavares. O contrato da obra foi assinado em março, no valor de R$ 4.600.000. O novo prazo de entrega da iluminação é a metade de outubro. Em nota, a Prefeitura de Florianópolis disse que o serviço de poda das árvores solicitado pela empresa foi feito no dia 9 de setembro. Já a Celesc disse que aguarda a documentação que comprove que o município de Florianópolis repassou o projeto para o Estado, para então emitir um contrato em nome da Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade e daí sim realizar o seu trabalho. Florianópolis vai avançar mais uma etapa da vacinação dos adolescentes contra a Covid-19. Amanhã, um novo público vai receber a primeira dose do imunizante da Pfizer. A repórter Morgana Fernandes traz mais informações para a gente. Morgana, quem já pode receber a imunização amanhã? Boa noite. Oi, Grazi, boa noite para quem está em casa. Olha, amanhã os adolescentes de 17 anos e adolescentes com comorbidades de 12 e 17 anos já podem procurar um ponto de vacinação aqui em Florianópolis. Os pontos de vacinação já abrem às 9 horas da manhã, só no SEAD, no centro, que o funcionamento vai até às 4 horas da tarde, mas os demais pontos o funcionamento vai até às 6 horas da noite. E olha, a gente reforça um recado bem importante, para os pais e para os responsáveis que não puderem levar os filhos até o ponto de vacinação, que eles devem assinar um documento autorizando que os filhos tomem o imunizante sozinhos, Esse documento está disponível nesse QR Code que está aparecendo aqui na tela. É só você apontar o seu celular que você vai direto para o portal SCC10, onde tem, além do documento, informações também sobre a vacinação dos adolescentes no estado, nas cidades que já aderiram a essa nova etapa. Eu volto contigo, Grazi. Obrigada, Morgana, pelas informações. E olha só, no litoral norte, a Prefeitura de Itajaí vai abrir uma sindicância para apurar a ação de guardas municipais que imobilizaram um jovem de 17 anos enquanto ele vendia doces na rua. O caso teve bastante repercussão. Veja na reportagem. Eu vou mencionar com a senhora, então se você... Mas essa questão teve um assalto a 40 minutos na Tijuca, vocês estavam lá prendendo o trabalhador, pelo amor de Deus! As imagens assustaram quem presenciou as cenas. Segundo a Guarda Municipal de Itajaí, o jovem de 17 anos reagiu à abordagem e tentou fugir. Foi então que os agentes colocaram o garoto no chão e seguraram pelo pescoço. O rapaz pede para o soltarem e afirma que é trabalhador. As pessoas que filmaram a ação também pediam para o liberarem e classificaram como exagerada a postura dos guardas. A nossa central de operações foi acionada por um fiscal de tributos da Prefeitura Municipal de Itajaí, que é o fiscal do SMU, que cuida dos ambulantes nas mediações de Itajaí. Quando chegou lá, o fiscal de tributos da Prefeitura fez o seu papel de interpelar o cidadão e, mediante a isso, ele vendo a Guarda Municipal, ele, além de desacatar o fiscal de tributos da Prefeitura, ele também partiu para cima da guarda, onde foi preciso algemá-lo e conduzi-lo para a delegacia. Tudo aconteceu na rua Hercílio Luz, bem no centro de Itajaí, onde tem muitos vendedores ambulantes em diferentes pontos da área central. Nós trabalhamos assim, nós abordamos clientes. E hoje a gente já é conhecido, os clientes que abordam a gente. A fiscalização do comércio de rua é importante. Por isso, é exigido um alvará dos vendedores ambulantes para verificar se os produtos comercializados estão de acordo com as normas da vigilância sanitária e também para priorizar o comércio local. O alvará ele pode ser solicitado aqui no município por meio do balcão do cidadão. É um alvará que ele tem que ser renovado todo ano, se paga somente a taxa de expediente, no caso, e realmente... nos causou um pouco de estranheza isso no dia de ontem, A gente realmente não é a abordagem que é o padrão por parte do município.
E a gente espera que em casos futuros esse tipo de abordagem continue sendo feita da forma como ela sempre foi. A gente vem falando sobre o aumento no preço de quase todas as nossas contas básicas: comida, gás, luz, gasolina. E para equilibrar o orçamento, além de economizar, é preciso conter os gastos e comprar de forma mais consciente. Veja só. Roupas, acessórios e calçados. Quem não gosta de fazer uma comprinha? Mas com a alta na inflação e no preço das despesas básicas, muita gente está economizando. Tem que controlar um pouco, né? Senão tá louco, né? Senão não dá, né? Mesmo controlando já tá difícil. Hoje eu vim só pagar a fatura. Tá tudo caro, tá tudo caro. Tudo. Tem nada barato mais. Com os preços lá em cima e o custo de vida mais caro, o jeito está sendo segurar os gastos para equilibrar o orçamento. E as compras por impulso estão fora da estratégia. A Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Santa Catarina chegou a lançar uma campanha para incentivar o consumo consciente e evitar o endividamento. Dados da entidade apontam que, em setembro, 13,11% dos consumidores catarinenses estavam devendo. Nós temos algumas informações, alguns levantamentos, uma estatística que foi feita, que mostra que 40% da população brasileira não faz nenhum planejamento para fazer suas compras. Outro dado importante, nós observamos, 30 e poucos por cento compram por impulso. Né? Então, isso é muito ruim, então o brasileiro precisa se planejar. E aí, comprar sem pensar acaba se tornando bem comum. Essa rotina toda também que a gente está, né? Então, às vezes eu vejo, tipo, a minha filha precisa de um lacinho, vi ali na frente, já peguei, já levei, nem vi comprar isso. E agora eu tô indo embora para casa com mais uma conta para pagar. Mas para não ficar no vermelho, é preciso organizar as contas e fazer o planejamento financeiro. O passo a passo é simples e precisa só de caneta e papel. Faça sua planilha de despesa e receita, vê o que sobra, vê o que você possa estar fazendo de investimento naquele mês. Evite o supérfluo, compre estritamente necessário, né? Evite as compras do cartão de crédito, que ele vai vencer e daqui a 30 dias você vai ter uma fatura para pagar. Evite entrar no cheque especial, que são duas armadilhas, né? Que pela sua facilidade você ter à sua disposição, muitas vezes as pessoas acabam caindo nessas armadilhas e os juros deles são os dois juros mais altos do mercado que nós temos, tanto para o cartão quanto para o cheque especial. Com os ganhos e gastos na ponta do lápis, é se organizar e pôr em prática, já que o planejamento financeiro é o tipo de investimento que vale a pena. Comprar e não poder pagar também não adianta, né? Pois é. Agora é hora de conferir os destaques do Portal da Notícia em Santa Catarina, o SCC10, com a Rafaela Moraes. Oi, Rafa. Oi, boa noite. O Centro de Controle dos Estados Unidos anunciou a reclassificação do nível de alerta de viagens ao Brasil por conta da Covid-19. Agora, a vinda para o território brasileiro é considerada de alto risco ao invés de muito alto. E em Santa Catarina, um estudo do governo federal avalia a possibilidade de uma concessão conjunta em mais de 3 mil quilômetros de rodovias do estado. Segundo o governo, os estudos estão em fase final de contratação. Para essas e outras notícias, aponte seu celular para o QR Code no canto da tela e acesse o scc10.com.br. Até amanhã! O SCC News de hoje vai ficando por aqui com imagens do Porto de Itajaí para que você possa apreciar essas belíssimas imagens. Obrigada pela companhia, uma boa noite para você e até amanhã.